Manifesto. Quem eu chamo não me atende. Quem eu amo não me entende. Se eu programo, alguém me ofende. Se eu reclamo, alguém me prende. O que eu tramo? Quem compreende? Trago um ramo. Quem acende? Não dá pra viver assim. Será que isso é sem fim? Manifesto. O olhar passeia, de Ana Maria Machado. Quinteto de Anjos. Tem gente muito sofrida, que só tem queixa da vida. Gente que só reclama de tudo. Do tempo, do vento, da solidão, da falta de dinheiro, da falta de amor. Eu não reclamo, agradeço. Porque nunca estou sozinho. Tenho um quinteto de anjos que iluminam meu caminho. Não são anjos muito certinhos. Não são anjos carrancudos. São alegres, coloridos e perfumados. Muito doces e bem vestidos. Até nas auréolas e asas são diferentes. Tenho anjos e tenho anjas. Negro, moreno e uma loira, anjo grande e anjo anão. Um se veste de azul, dois preferem o vermelho, outro gosta do verde, o pequeno cobre-se de preto, mas é um preto alegre, nada de luto não. Uma das anjas parece muito com minha mãe, sabe muitas cantigas, carícias e embalos. O anjo menos barulhento parece o meu pai. A anja meio anã tem jeito de avó e conta histórias. Tenho uma anja linda que brinca como minha irmã. Agora, a anja loira, esta ainda vai ser a minha namorada. Mas trate de ficar quieto, ela ainda não sabe de nada. Que dó de quem vive sem um anjo. Se você é um desses, sem anjo nenhum, use a sua cabeça, meu amigo, e invente um. Ciranda Brasileira, de Elias José. Cordel. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo isso. Estamos muito felizes de volta aqui em mais um bate-papo literário. E dessa vez, a bola da vez vai ser a poesia. Lembrando vocês que quem não assistiu os nossos vídeos anteriores, nós estamos aí meio que iniciando esse processo de conversar sobre literatura, uma literatura nesse caso, nesse princípio, esses primeiros vídeos, esses primeiros episódios nós estamos focando bastante na literatura infantil, colocar a criança em contato com a literatura, estamos trabalhando muito isso e tem sido assim muito bom, tem sido uma coisa assim, uma energia muito boa. E então, no último vídeo, nós estávamos falando sobre, surgiu o assunto aqui sobre a poesia. E a poesia para criança. E confesso que para mim, acho que até eu comentei com você, Ala, para mim foi assim bem novidoso, porque a poesia já é uma coisa assim, uma matéria pendente da maioria dos adultos brasileiros, né? E porque justamente acho que na infância a gente não foi exposto à poesia da maneira com que ela deveria. Então hoje nós abrimos esse bate-papo. Eu sou Eli Luizaga. E eu sou a Ala Voloshan. Muito felizes de estar aqui com vocês. Eu amei o manifesto que eu abri aqui. Lindo! A gente fez uma abertura, né, com alguns poemas dos que a Ala trouxe aqui pra gente. Quem não sabe, a Ala ela tem um blog. São as Livros Vivos. Livros Vivos. .blogspot.com, já Isso. vou colocar aqui, então a gente já coloca aqui também
na descrição, para vocês acompanharem, porque ela faz uma curadoria, ela faz um catado, um achado aí de livros e coisas assim, infantis, sobretudo, Infantis, né? sim, sobretudo livros infanto-juvenis, né? Eu acho que eu já estou uns 10, um pouco mais de 10, 12 anos nisso, fazendo isso, só. Mas sabe como nasceu o Livros Vivos? Ele nasceu, que eu acho que é bem isso que você está dizendo, né? Eu trago livros que eu identifico por conteúdo, né? Por um conteúdo que eu acho bom e posto, né? Agora, sabe como que surgiu? Surgiu um pouco da minha indignação. Porque eu estava vendo muita gente, sempre. Porque eu estava vendo algumas pessoas, né, incluindo contadores de histórias, falando de livros, né, e contando, fazendo contações, mas sempre, geralmente com as mesmas editoras, tal. Aí eu comecei a desconfiar, falei assim, acho que isso não é uma simples contação de história. Eu estou achando que isso tem uma propaganda aqui por trás, uma divulgação por trás, né? Tinha e tudo mais. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer diferente. Então eu vou abrir um blog, eu vou procurar livros que me parecem interessantes em termos de conteúdo, eu vou comprar o livro e vou escrever sobre ele. E nisso, eu acho que eu já tenho 102 títulos no Livros Vivos. É interessante você falar. É independente. Sem contato com editoras, com livreiros, com autores, nada. Você vai lá, você escolhe. Lá, eu escolho, identifico e trago. Compro e falo sobre o livro. Eu acho que é interessante ressaltar esse detalhe há 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás não tínhamos essa facilidade, né, que nós temos hoje, de sentar aqui no nosso ateliê, colocar a câmera, procurar ir melhorando sempre, né, e poder falar, poder divulgar, né, ter mais canais de divulgação. Você vê que o blog é uma coisa que se fala muito pouco hoje, mas para o escritor é um caderno infinito. Nossa. de folhas em brancas infinitas. Eu adoro. Né? Adoro. Então eu acho que vale a pena, né, quem está assistindo a gente ir lá conferir o que a Ala está fazendo lá nos Livros Vivos e dar uma pesquisada, porque eu comecei agora, né, essa pesquisa mais aprofundada no que é a poesia em si, né? Ela traz uns recursos e ferramentas pra gente de comunicação mesmo. Eu acho que de poder se expressar, porque a maior preocupação nossa aqui é a criança ter espaço para se expressar através de literatura. Certo. Se expressar bem vai além de você saber falar. Sim. Vai de você ter um vocabulário para expressar algumas coisas que você não vai conseguir se você não tem acesso à leitura. E quanto mais acho que você consegue falar, você consegue expressar, menos você vai focar naquela impotência, na raiva, né? Porque chega uma hora que não tenho palavras para expressar. E eu achei muito bacana. Você selecionou 4 livros aqui. Por que esses 4? Então, assim, né, como ele estava citando, conversamos, né, tocamos no aspecto da poesia e poesia para criança. Que é um pouco nessa linha que você está falando, né? Que a gente não estava acostumado, a gente acha a poesia uma coisa muito complexa, né? Muito difícil escrever poesia, difícil interpretar uma poesia e criança não vai entender. E pelo contrário, né? Porque a poesia ela te dá uma liberdade de expressão tão interessante, né? Onde você vai unir o simbólico com a fantasia, fica uma coisa assim brincante e uma comunicação muito clara, né? Porque você está unindo o sentir, o pensar numa linguagem às vezes cantada, não necessariamente precisa ser, às vezes cantada, rimada, né? E fica encantador, que é o que a gente fez logo no começo, né? E aí e tem tudo a ver com criança. Eu acho bárbaro, segura aí, quando
a gente aqui com o Thales, né? Porque é Uhum. meu laboratório, meu filho, né? E quando a gente consegue rimar alguma coisa, conversando, a gente fica tão feliz, entra pro repertório. Entra. Não é gostoso? Maravilhoso. É gostoso, você flui, você brinca, você faz esse intercâmbio, né, com o outro de uma maneira bacana, bonita e comunicante, né? Quer dizer, você conseguir realmente deixar claro para o outro. E a poesia, ela te dá essa condição de você deixar mais claro. Em português, eu acho mais ainda, porque a língua portuguesa é extensíssima, profundíssima. A língua portuguesa é extremamente rica, Na bossa nova cantada em inglês, extremamente rica. nem mesmo os gringos gostam. Não, a língua portuguesa é fantástica a língua portuguesa, porque ela tem uma extensão, uma profundidade tão imensa, ela te dá tantas ferramentas de expressão, que fica lindo. Então fazer poesia em português, Olha, eu acho muito ampla, ela te dá vários recursos, que é você está dizendo, né, em termos de repertório, da língua, ela te dá vários elementos para você poder se expressar, né? E na poesia isso fica mais claro, eu acho muito lindo. E para criança é gostoso demais, porque é uma brincadeira. A criança não se envolve com fantasias, rimando, brincando, né? Quantas cantigas de roda. Puxa, sabe que eu esqueci de um livro de cantigas de rodas. Puxa vida, lembrei dele agora. Que é lindo, ele tem acho que umas 100... Alegria, Alegria, acho que esse é o nome do livro. E ele tem parlendas e tem cantigas infantis, das mais tradicionais. Então ali é poesia. Que você brinca, que você canta, que você memoriza, porque está rimado, fica mais fácil de você memorizar. E você está junto com o outro brincando e se relacionando. eu Então quero tem te tudo fazer a uma ver. pergunta. Conclui. Conclui? Por que eu escolhi esses livros? Acho eles incríveis. Que é o Manuel Bandeira, né? Gente, Esse aqui, a aranha e outros bichos. uma graça. Olha, São poemas de Manuel Bandeira. maravilhoso. Deixa eu ver se tem algum assim. Tem um do passarinho. Quer ver que bonitinho? Como ele expressa o sentimento. Peraí, gente, que eu já acho. Andorinha. Não é, é do menininho. É de um passarinho que morre. O passarinho dele morre. Ai, será? É aqui. Pardalzinho. Pardalzinho. Olha que coisa mais linda. A ilustração de quem é? É de Orlando Pedroso. O ilustrador é muito importante, porque o ilustrador é um coautor, né? Ele vai traduzir aquele texto em imagens. Eu tô O papel vivendo do ilustrador uma é coisa muito fantástico. maravilhosa. É. Tô vivendo um momento muito maravilhoso. Justamente disso, que nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Essa coautoria, eu não tinha noção, Ala. Não tinha. Eu sou muito leiga ainda, né? Tenho muito que aprender nas partes de literatura e isso é bom. Pra mim é muito bom, porque eu sou uma eterna curiosa. Então tudo eu tenho que estar sempre aprendendo. Mas né? é assim mesmo. E essa questão da ilustração, como ela conversa com o texto, né? Não, é fantástico. Faz toda a diferença. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui pra vocês. Talvez um pouquinho mais perto. Olha que coisa mais fofa. Pardalzinho. Olha lá. Maravilhoso, né? Olha a ilustração, que graça. Quer ver? Deixa eu falar, Pardalzinho. Presta atenção, olha que bonitinho. Ó, Manuel Bandeira, um livro para crianças. A Aranha e Outros Bichos. Pardalzinho nasceu, livre. Quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou no jardim. A alma, essa voou para o céu dos passarinhos. Olha que coisa mais linda. Falando de uma coisa... Maravilhoso, porque olha a maneira tão sutil de você abordar a morte. O luto com uma criança, né? Uma criança. Você conta um poeminha, você lê um poema desse, uma poesia dessa, sim, e pede para ela depois expressar com um desenho, ou até mesmo se a criança já é alfabetizada, você não quer fazer um poeminha para quem for? Então,
É muito bom. A É poesia, muito e olha, isso foi escrito em 1943, bom, gente. falando de um assunto, pode ser dolorido, né? Que a criança perde o seu Atemporal, né? atemporal. Porque A morre criança, gente no 43 e morre agora. isso faz parte, né? A gente não conseguiu mudar ainda isso, né? Nem vamos, imagina. Mandamos solicitações e tudo, mas não adiantou nada. Não adiantou nada, continua a mesma história. Então, que jeito. Então, olha que lindo, né? Esse exemplo. Você fala de uma coisa dolorida, triste, ou não, mas enfim, fala-se da morte, né? Que é algo ainda que a gente não consegue compreender bem, para uma criança de uma maneira tão Sutil, tão sutil, suave. suave, bela, falando do sentimento, né? Dessa criança, quer dizer, o Pardalzinho morreu, o corpo o Sacha enterrou, mas a alminha foi para o céu dos passarinhos, né? Olha que coisa mais bonita, quer dizer, esse envolvimento, né, da criança com a morte, né? Sabe que lá em casa nós temos um cemitério pet. Meu Deus. Todos os bichinhos enterrados ali, né? Então, todos, gatinho, cachorrinho, passarinho, que mais? Ratinho, né? Os hamsters, os peixinhos, tudo. Mas você tem, Isso gente, ela tem fazendo- espaço, tá? Ela não mora no apartamento, Não, tá? eu não moro em apartamento. Eu moro em casa antiga de São Caetano, então assim, tem espaço, ainda tem espaço. Mas o que é? O que eu quero dizer? É a convivência da criança, né? Os meus filhos sempre conviveram com bichinhos, sempre, sempre, sempre. E uma hora vão antes que a gente, E uma hora né? vão os bichinhos Exatamente. e tudo isso faz parte e a gente vai aprendendo a conviver isso, né? De uma maneira natural da vida, né? E olha só, um poema tão bonitinho, tão singelo, falando de uma coisa tão importante, que é a morte. E A aí criança. eu tenho essa pergunta Criança. para você. Ah. Baseado em tudo isso que a gente, né, tem falado esses minutos aqui, Uhum. acho que já deu para entender o impacto e a importância Certo. e que não é tão Complicado, não. complicado. Não. Todo pelo contrário, Não. né? Não. Ainda mais tratando de poesia para criança. Eu diria né? assim, se solta e faça. Agora, Ah. uma pergunta que eu quero fazer para você e que não veja como você vai conseguir responder isso para mim. Por que é tão difícil pra gente chegar até a criança pro adulto? Onde está o problema? Onde está a dificuldade? Que a gente não tem conseguido, a gente tem falhado nisso, de pôr a criança em contato com a literatura, em contato com a arte, com os livros, esse entendimento, letras, desenhos, né? Qual que está sendo a nossa dificuldade? Por que as crianças estão tão refém das telas? Eu acho que você... Desde a sua experiência, você é a mãe, você é contadora de histórias, você é escritora, você é psicóloga, você tem esse lado mais espiritualizado, você tem essa vivência, né, de eras, né, da sua história familiar, tudo. Dentro desse prisma, dentro do seu prisma, como é que você me responde? Olha, eu acho o seguinte, não sei, talvez pela praticidade, sei lá, da vida, né? Nós citamos isso, nós conversamos isso, eu não sei, não me lembro se foi no vídeo passado ou se foi no primeiro, eu não me lembro, você até citou isso, de repente... rápido, né? Que tudo muito rápido, eu não sei para que tanta pressa, né? Não sei para que tanta pressa, porque tudo fica num voo rasante, tudo fica muito superficial, e que graça tem uma vida superficial? Não tem graça nenhuma. Então, talvez pela praticidade, sei lá, eu tenho coisas para fazer, ou eu tenho menos complicado, né? Estar com a criança envolvida com outras coisas. A telinha, ela puxa muito a atenção, né? Porque ela é cheia de mecanismos para realmente puxar essa atenção. Mas que interação tem ali? É pouca interação. É o dedo, né? É só o dedo e recebendo. Interagir com criança, tá?
temos livros, olha, sendo muito sincera, sabe, Eli? Meus filhos, tenho 3 filhos, hoje eles já são adultos. Eu sempre tive livros em casa, mas eu nunca consegui fazer aquilo que eu queria fazer, sabe? Que é realmente estar vivenciando. Ai, vamos ler um livrinho hoje, ai que legal, que aquela experiência que você citou com o Thales, aquilo responde a sua pergunta, né? Ai, a mamãe vai ler isso aqui para você, agora conta você. Aí ele vai acabar se interessando pelo livro. Tem uma história legal que vem do livro. Eu quero ver. Se eu aprender a ler, quando eu aprender a ler, eu vou conseguir. Tudo de uma maneira orgânica, tudo de uma maneira natural, né? Então eu vou ler para você alguma coisa que eu acho legal. Aí você pega a ler, a criança nem dá bola. Será que ela não deu bola mesmo, né? O Thales perguntou da Caca. Deu. Ela leu, ela interagiu. Isso é sempre de uma maneira natural. Então se você vai, se você mostra, se você traz, está lá o livrinho, né? Na minha experiência, os livros estavam lá. Às vezes a gente pegava, eu conseguia fazer, né? essa manutenção. Às vezes eu dava livros de presentes para eles. Então nunca foi nessa maneira idealizada, sabe? Vamos sentar agora, é hora da gente fazer isso e vamos introduzir essa leitura. As demandas do dia a dia. As demandas, a correria, as responsabilidades. Então nem tudo é como a gente quer, como a gente idealiza. Mas o que a gente consegue tirar de melhor disso tudo? Hoje os meus 3 filhos são leitores. São leitores. Eu acho que é por quê? Porque estavam os livros ali, às vezes me viam lendo, às vezes a gente conversava, brincava com alguma coisa, mas estava no universo familiar. É que também eu vejo uma diferença muito grande aí, desculpa te cortar, né? Mas eu vejo uma diferença muito grande que a época de criança dos seus filhos também, a gente tinha televisão, um videocassete, né? Tinha televisão, tinha videocassete, tinha joguinho, tinha tudo isso, tá? Mas tinha isto também. Tinha tinha bichinho para brincar com eles, para viver, para dormir com os bichinhos. A minha filha, a minha filha Metista, ela tinha o hamster dela. Nem lembro o nome do hamster, mas bonitinho. Então ela fazia lição e a hamster assim, na mesinha com ela, né? Os gatos de olho, mas ninguém tocava, ninguém ousava chegar perto do hamster, até que chegou uma hora que o hamster foi embora, sabe? Então tudo isso fazendo parte, né, da vida, e aos poucos eles foram né, se embrenhando nos interesses deles, e hoje eles são 3 pessoas que são leitores, muito direcionados aos interesses deles. Missão cumprida. Missão cumprida. Hoje a minha filha... Eu tenho vários livros em casa. Eu tenho, né, meu armário. Eu falo assim, gente, quando eu me for, por favor, que isso fique da família. Vocês vão entregar para os netinhos. É meu acervo. A biblioteca da vovó. A biblioteca da vovó. É a única coisa que eu tenho para deixar para vocês. O seu patrimônio. Meu patrimônio. Vocês não vão se desfazer disso. Vai ficar para a família. A minha metista falou hoje pra mim, ela tá lendo Brumas de Avalon. Acho que são 4 livros. Ela falou, mamãe, já li. Mamãe, eu já li. Como é que é? Prepare o segundo, que eu já li o primeiro. Já separo o segundo, que eu já vou ler. Falei, tá bom. Biblioteca devolver e pegar o... Não, devolve pra mim, né? Na biblioteca da vovó. Devolve aqui pra casa, fica em casa, né? Então, eu acho que essa coisa do você se relacionar e deixar a coisa naturalmente correr, sabe? Eu não acho que todo mundo tem que ser leitor, eu não acho, sabe? Livro é fantástico quando ele está associado a vivências, isso é fantástico, porque a gente aprende vivendo, a gente cresce vivendo, experienciando. Então, se a tua experiência com o livro é legal, você vai falar, bom, acho que aqui tem alguma coisa que pode me acrescentar, que pode me interessar. Então, muito nesse processo orgânico, sem grandes expectativas e sem grandes exigências. Mas, fundamentalmente... Porque não pode se tornar um fardo, né? Não pode, nada. Porque senão...
coisa chata, meu. Você vai relacionar livro é uma coisa chata, né? Mas eu acho o seguinte, ele sempre privilegiando a vivência, a vida, A experiência a em si, né? experiência. Porque é na experiência que você vai ter, nos problemas que surgem, né? Resolvendo esses problemas. É nisso que a gente cresce, é nisso que a gente se aprimora. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, que talvez algumas vezes falte, sabe? As pessoas Você ficam meio sabe que eu isoladas e falte tive essa relação. agora Ah, um insight aqui. uhum, Teve uma época que uma época que eu tava mais estudiosa, confesso, né? uhum, Eu tava numa vibe de estudar, eu tava Era o teu momento. tava estudando bacharelato lá em teologia, Uhum. então eu tava consumindo livros assim vorazmente. E comecei a comprar muito livro e meio que me gabar, né? Meio que tinha outras pessoas que estavam no mesmo momento que eu, então meio que eu comecei a perceber que a gente estava meio que numa competição. Tá, E assim, tá. imperceptível, mas Tá. a gente, a alma de escritor, sei lá, que faz você perceber Tá. coisas Sim, que talvez sim, sim. de outra forma não teria Sim, percebido. sim. E aí um dia eu fui contabilizar quantos livros eu tinha ainda, que eu não tinha lido, que eu tinha deixado pela metade, que eu tinha comprado porque alguém falou, mas eu nem fui ver direito se era aquilo que eu precisava, né? Tá. E uma coisa assim, nossa, comecei a fazer umas contagens, assim, tipo, se eu ler tantos livros por ano, aí quando tal, então eu vou conseguir ler o resto do longo da minha vida tantos mil livros. Mas assim, eu acho que eu não estava assimilando nem metade do que eu estava lendo. Aí você falou um negócio. Aí você fala a palavra. Assimilando. Hoje eu leio muito, muito menos, mas muito menos. Só que assim. Mas muito mais. Muito mais. Você se aprofunda. Isso você falou da vivência. É. Eu terminei de ler há um mês passado a morte de Ivan, não sei o que lá, aquele nome esquisito russo, né? Do Tolstói, esse povo todo aí, que foi uma indicação do canal de uma amiga. Uhum. E fui ler porque é um livro curtinho. Como eu entrei naquela história. Ai, que legal. Porque eu trouxe pra vida. Isso, eu falei, cara, esse homem isso. passou a vida inteira, olha como ele tá morrendo, eu não quero que a minha vida seja assim. Sim. Porque basicamente na história o que acontecia? Ninguém tinha apego a ele. O pessoal do trabalho estava lá compungido, ele estava morrendo, mas já estavam perguntando quem ia ficar com o cargo dele, porque ele tinha um cargo alto lá na Rússia. A família também preocupada com outras coisas, com a casa, com o dinheiro, a mulher ele mesmo não existia. Sabe, uma morte sofrida, né? E aí esse livro, eu tô com ele aqui ainda. Olha que interessante. Tô com ele aqui. E não consegui ler outra coisa ainda. Porque você está digerindo isso, você está, né, refletindo sobre isso, sobre o impacto que ele te causou. Agora sim, deixa eu te perguntar, qual foi o impacto que ele te causou, assim, onde que ele te pegou, porque você está questionando alguma coisa. Eu estou questionando o meu passo por minha existência, o meu passo por essa vida. Olha que legal. Das pessoas que se amanhã eu morro, quem vai estar no meu enterro? Quem vai estar chorando de verdade a minha morte? Porque eu tenho a certeza de uma vida melhor. Mas quem ficar aqui, como é que vai levar isso, né? Como é que vai levar? O que eu tô deixando? Será que daqui 10 anos alguém vai lembrar de mim com coisas boas? Ou não vai lembrar? Ou vai lembrar de Ou vai dizer, ufa! Misericórdia! Olha, não é porque, assim, a gente não pode falar mal, mas olha... Ufa! E assim, o que eu deixei? O que eu vou contribuir? O que eu construiu? construí? Sabe aquele negócio? Escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho. Sim. Que a gente não dá muita importância, mas, gente, você plantou uma árvore, quantos anos vive uma árvore e essa árvore cresceu? Ah, sim. Sim, tem árvore que você nem vai ver. Você escreveu um livro, sim, e alguém, em um momento, lá numa biblioteca, sim, vai sim, pegar uma coisa empoeirada sim, e você nem existe mais. Sim, sim. Você teve um filho, você procurou ter uma versão melhorada sua na sociedade, que vai ter outro, provavelmente, sim, e que pode melhorar, ou se ele não tiver, mas ele vai influenciar outras pessoas. Essa é a reflexão que eu tô fazendo, o meu passo pela vida. O seu papel na vida, né? O meu papel o sentido da sua vida. Que
a meu ver, é um dos mais importantes. Olha que legal. Você tá vendo? Eu também tenho um monte de livro lá que eu não li, mas eu sei, tem hora que ai, aquele lá, aquele, é nesse que eu vou. É nesse que eu tô lá. Tá lá, eu pego ele já, ó, e vou lá. Então, assim, quando você vai ler esse livro, você tá refletindo, você tá buscando alguma coisa, o sentido da sua vida. E aí você se depara com esse livro e fala assim, peraí, essa história aqui, ela vai me fazer refletir sobre o sentido da minha vida. E você sabe que cada um de nós só tem uma missão na vida. Nós só temos uma missão na vida, é sermos quem nós somos. Tem muito da pimenta do reino. Voltamos à pimenta do reino. A única missão que nós temos é realizar a ideia que nos criou. Sermos quem nós somos. Entendeu? Então, por isso que muitos mecanismos, assim, de seja assim ou seja assado, isso é legal, isso que não é, muitas vezes te afastam da sua vida, da sua essência, que é o que você está questionando. Qual é a minha essência? Qual o sentido da minha vida? Que impacto eu causei? Que influência eu causei? O que eu aprendi? Que eu evoluí? E um detalhe muito grande, que eu acho que é primordial a gente resgatar um pouco, eu estou nos questionamentos aqui também muito pessoais nessa questão de capitalismo versus ser nós mesmos, né? Porque muitas pessoas às vezes abrem mão de sonhos porque nós temos produzir, ganhar um dinheiro e tal. No caso desse livro, né, voltando um pouco, porque o assunto está nos levando a isso, ele era uma pessoa extremamente bem-sucedida na carreira, nas finanças, tinha conseguido tudo que ele planejou, porque ele planejou carreiras, ele fez o caminho que ele tinha que fazer, os cargos que ele queria. É a pessoa de sucesso dentro daquela sociedade. Os cargos que ele queria alcançar, mas assim, família, né, relacionamentos pessoais, espiritualidade, zero. Então, eu acho que a gente precisa manter um certo equilíbrio, né? Porque quando a gente volta aqui para a questão da poesia, dessa rapidez, e por que é mais prático deixar a criança lá, a gente está num corre. Por que eu quero tanto dinheiro? Por que eu trabalho tanto? Ai, mas tá difícil a vida, porque se eu não trabalhar, tá bom. Mas assim, aquela reflexão que a gente fez na pandemia, né? Será que eu consigo viver com menos? Né? Porque às vezes viver com menos financeiramente te permite ter momentos, vivências, experiências na contação, no livro, no enterro do bichinho lá junto com a criança, não terceirizar algumas coisas. Porque a gente acaba tirando o valor essencial das coisas. A gente já não trabalha para... Na verdade, o dinheiro já não teria que estar trabalhando pra gente e a gente está trabalhando por ele, né? Então, eu acho que momentos como esse, vídeos como esse, episódios como esse, faz essa reflexão. Eu acho importante da gente ter um olhar diferente e se abrir. Se abrir. Porque assim, talvez em algum momento você abrir um livro de poesia, eu não entendi nada disso. Ninguém começa a casa pelo telhado, né? Você acha que na poesia a gente consegue ter, por exemplo, eu acho que pegar uma poesia para criança, a gente vai entender, né? Vai entender, mas você... Vai se familiarizando e aí a gente pode chegar nos níveis, porque, por exemplo, quando falo de poesia adulta, assim, eu falo da minha experiência com Pablo Neruda. Gente, é tenso, assim, pra mim, é ótimo. Mas assim, cara, o que é isso, né? O que ele tá dizendo? Mas acho que entre Pablo Neruda e uma literatura infantil, como esse livrinho, talvez que você vai mostrar. Eu vou mostrar, Mas tem graus, né? Tem níveis. Tem graus e a gente não precisa entender tudo. E não precisa entender. E talvez não é essa poesia que é pra você, que o seu entendimento vai ter outro poeta, outra coisa. E mesmo que você diga, pô, não entendi nada, o que é isso aqui? Bom, pode ser que ele não esteja dizendo nada mesmo, né? Tem isso também. Fala, e no final eu não entendi. É porque ele também não disse nada, entendeu? Só juntou uma coisa com a outra para dizer uma terceira que não deu em nada. Acontece, aí todo mundo fala, né? Aí ninguém, né? Um olha pro outro. Fica com cara de poesia, né? Acho que é por isso que tem a expressão.
expressão. Um olha pro outro, né? Fica com cara aquela de poesia. vergonha, aquela vergonha de dizer, eu não entendi nada, tá muito acima, né? Não, às vezes não tá dizendo nada mesmo. Cara de poema. Mas tudo bem. Não importa. É o quanto você absorveu e principalmente, às vezes é uma palavra que você fala assim, uau, acho que agora eu juntei, encontrei aquela peça que eu estava procurando dentro das minhas reflexões, no seu caso, né, procurando o sentido da sua vida, né, tentando compreender qual é o sentido da sua vida, porque você quer viver o sentido da sua vida, de fato, né? Essa é a questão. Então, por exemplo, este livro é lindo. Jorge Lujan Mandana Sadat. Olha aqui, Tarde de Inverno, ó. É um poeminha só, um só. Viu? Lindo, né? Nossa, é demais. Essa meia-lua aí, um esquimosinho, né? É um menininho. Olha a ilustração aí, né? É um menininho, é um poema só, curtinho. Fala do quê? Olha que lindo. Olha só a ilustração maravilhosa. Como o ilustrador é um coautor, né? É de um menininho, eu só quero mostrar a carinha dele na janela. Aqui é essa carinha aqui. Ele tá, é uma tarde de inverno e ele tá na janela e ele faz né? Ele tira um pouco do embaçamento, né? Da janela em formato de luz, tem a carinha dele esperando a mãe chegar. E aqui eles mostram quando a mãe chega, né? Ai, que amor. Que lindinho, olha lá. Quando a mãe chega. Gente, é um poeminha só, curtinho, falando desse sentimento de espera, de alguém que espera por alguém que é importante para ele, necessário para ele, né? Uma criança que espera a sua mãe. E o quanto a criança está ali, esperando a sua mãe chegar. Fala desse sentimento, fala dessa relação. Olha que coisa mais linda, um simples poema. Pequenininho. Maravilhoso. Ana Maria Machado. Aí o manifesto. O manifesto que você leu. Lindo. Olha lá. Poesia. O olhar passeia. Para criança e a ilustração, né? Olha lá a ilustração. Olha lá, o manifesto. Olha lá o manifesto. Olha lá a ilustração. Tá vendo? Olha que coisa interessante. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver uma ilustração diferenciar. Olha, olha. Maravilhoso, olha. Tá? Expressão artística, né? O poema ele te dá essa liberdade de se expressar de uma maneira expandida. O que eu li, o Cordel. Ciranda Brasileira. O Cordel. Você falou maravilhas, né? Desse livro. Adoro. Olha e só, são xilogravuras, gente, de J. Borges. Olha. Xilo. Cordel é delicioso também, tudo cantadinho e bonitinho. Uma graça. Lindo, um livro colorido, né? Maravilhoso. Lindo, né? Então, assim, são expressões para falar da nossa vida, da nossa alma. Antes, já vamos praticamente finalizar aqui, mas assim, eu quero também entender um pouquinho mais, voltando lá no começo desse vídeo, quando nós falamos dos livros vivos, dessa sua curadoria, dessa sua procura. Eu quero deixar um conselho bem prático para as pessoas e aí você vai desenrolar. Eu deixo o conselho e você desenrola. Certo, vamos lá. Não comprem qualquer coisa. Isso. Eu adoro essas feiras de livro que tem em shoppings, tem tudo quanto é lado, tem que ter mesmo, tem que ter muito. Mas assim, o livro tá lá e eu não tô muito ligada se é de R$5, se é de 10, se é de 15. Eu quero saber o que tem dentro. Eu quero saber o que tá me transmitindo. Eu quero saber a história que tem. Porque por detrás de um livro tem uma história, tem um escritor, tem uma equipe trabalhando, tem um porquê, né? Esse livro tem essa coautoria da parte de ilustração e tal. Muitas vezes você compra por comprar, porque tá legal, vou pegar aqui alguns e compro correndo, vou levar, e chega lá, às vezes entende, porque eu acho que tudo vai do momento. As crianças passam por muitas fases,
né? Tem a fase de bebezinho, tem a fase que começa a interagir, tem a fase essa, fase aquela, fase aquela, fase aquela. A gente passa por fases, a mulher passa por fases, né? Já dizia Raimundos. Mulher de fase. Mulher. Então, muitas vezes, quando você vai comprar coisas e você compra assim aleatoriamente, pra mim não faz muito sentido. Mas eu quero que você me fale se eu estou errada ou tá certa. não. E me dê aí alguns motivos. Não, você tá certa. Porque assim, né, voltando à história que você comentou, o livro que você comentou, tudo bem, a gente pode ser um case de sucesso, né? Em relação à nossa sociedade atual, em relação àquilo que é valorizado, né? Então, externamente nós podemos ser um case de sucesso, mas internamente um fiasco, né? Um fiasco, isto é, com relações mal desenvolvidas, com um autoconhecimento pobríssimo, né? Uma força interna baseada em conquistas externas, né? Então, você está refém do quê? Você é refém de quem? Quem é você nesse processo todo, né? Você muitas vezes não sabe. E aí, né, diante da morte, como você estava citando, e aí, quando você faz o balanço da sua vida, né? O que foi que eu construí? Tudo bem, eu deixei aqui, eu sou um case de sucesso, mas como eu me sinto comigo mesmo, né? Porque se você está distante do teu propósito de vida, da sua missão de vida, que é ser quem você é, cumprir a ideia que te criou, você vai adoecer. Você vai se sentir infeliz. Mesmo que você seja o super case de sucesso. Isso não vai valer. Entendeu? Então, essa é uma questão importante. Quem eu sou e como eu gerencio minha vida, que sentido eu dou à minha vida, ela vale? Ela realmente vale? Eu estou crescendo como um ser humano? Eu estou sendo um estímulo de crescimento para o outro também? Ou não? Ou eu só estou acumulando coisas? Ou eu estou disputando os cases de sucesso? Quem é mais... Quem está fazendo mais sucesso, né? Porque eu quero fazer sucesso, tudo bem. Você vai sentar na frente e daí? Eu falo porque assim, como eu observo muito, né? Eu falo muito, mas eu observo muito também. E muitas vezes rola uma certa competitividade, principalmente de mães, principalmente em grupos, assim, quando você... E na gestação? De quem a barriga é maior? Qual foi a maior dor? Quando você entra nos grupos para tirar dúvida, grupos de Facebook, né? Eu fui muito minha época. E aí você entra lá com alguma pergunta pertinente, porque tem muita gente ali que já passou pelo que você passou. E eu fiz uma vez uma pergunta, nunca mais. Eu ia lá para um site, babycenter.com, não sei o que lá. Aí eu procurava a idade do Thales, o tempo, e eu falava, deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Era sempre um profissional, um médico, não sei o que, um pediatra, um psicólogo. Foi bom, tá dentro disso aqui. Eu só vou me preocupar quando passar. Se não passar, então tá dentro. Porque às vezes você vai, né, no grupo lá, ai gente, meu filho tá com um ano e um mês, ele ainda não tá andando, o que você já? Ai, a minha filha andou com 7 meses e meio. Aí, né? Sim, porque a minha filha me representa, por isso eu sou o melhor. Nossa, que legal, né? Eu leio coisa, estava lendo com meu filho essa historinha, gente, olha que legal, eu quero indicar para vocês esse livro aqui, tô lendo com meu filho. Ai, gente, olha a biblioteca de livros que a gente tem aqui, temos 223 livros, e oh meu Deus, e a criança tem 4 anos. Vocês estão me entendendo? Eu entendi tudo. Fuja disso, né? Pra quê? Se você tá aqui com a gente vendo, acho que você já tá indo por outro caminho, já começa por aí, traz mais gente para esse caminho. Foge disso porque você às vezes não permite o seu filho viver as fases que ele tem que viver no tempo dele e não no tempo dos outros. Em algumas coisas o Thales foi super precoce, em outras, teoricamente, ele foi tardio. Mas era o tempo dele. E é uma criança tranquila, é uma criança segura, é uma criança que aprecia coisas, que eu acho fenomenal, as percepções dele, né? E essa questão, nós não temos muitos livros aqui não, viu? Mas a gente já a gente já doou uma caixa de livros. De bebês pequenininhos, porque ele já tinha lido muito, ele já sabia a história de cor, ele foi lá, fez
Fez lá, fantástico. separou e falou: esse vai para criança tal, para criança tal e para criança tal, crianças mais novas que ele. E ele tá sempre pondo livros novos. A gente vai muito pra sebo. Legal. Eu aí adoro ele sebo fica também. lá fuçando, Eu gosto muito de sebo. vê se ele acha alguma coisa. Os gibis ele gosta muito também, né? Então ele sempre tem bastante gibis, depois ele vai, tenta trocar, ou ele compra outros, usados mesmo. Então, esse negócio de competir, de querer fazer muito, de ter muito livro, de tal, seleciona. Porque, olha, se você... Primeiro, respondendo mais diretamente a sua pergunta, selecione mesmo, veja o conteúdo, veja qual é a mensagem que está sendo... Você vai de acordo também com o que você está ensinando para o seu filho. Sim, dentro da sua compreensão, qual é a mensagem, qual é a ideia que tem naquele livro. Olhem mensagens subliminares. Aspectos psicológicos, quando eu digo psicológicos, eu não estou falando para serem doutores em psicologia, não. Qual é o tipo de relação que se estabelece entre os personagens? Espera aí, deixa eu ver. Qual é o elemento aqui principal? O que está sendo sugerido nesse tipo de relação? Quer dizer, os pais têm que ser os curadores. Gente, não tem jeito. Essa é a questão, tá? Porque você está ali, você tem a função de cuidar desse ser humano e ajudá-lo a crescer adequadamente. Obviamente que você vai fazer isso dentro das suas condições. É óbvio, ninguém precisa ser dentro das suas condições, do que você acredita, dos seus valores, né? Da sua percepção. É isso. Acabou, ponto final. É isso aí, porque o teu filho, a função dele ali é uma geração que vai melhorar a tua, né? Ele precisa ser uma versão melhorada da sua geração. Com certeza. Né? E se for assim, 10, bacana, tá indo tudo certo, né? Então, eu acho que essa é a questão. Olhem os conteúdos, percebam esses conteúdos, vejam o que está sendo dito ali, e ali você vai direcionando esses livros, né? Vai oferecendo esses livros. Aí a criança, eu quero esse aqui, por causa disso aqui, isso aqui. Você olha e fala assim, meu pai, né? Mas você tem certeza? Eu quero. Isso aí é um brinquedo, não é um livro. Eu quero. Bom, tá bom. Então vamos lá. Tá bom, vamos levar. Vamos ver o que é isso aqui? Vamos interagir com isso aqui? Vamos ver o que é isso aqui? E com a criança você vai... E eu já teve alguns momentos, por exemplo, de eu pegar alguns livros que ele queria muito ler e havia algumas groselhas no meio do livro. Sim. Groselha mesmo. Sim. Tipo, palavra. Como ele não sabia ler ainda, eu contei outra coisa ali naquele parágrafo, sabe? Entendi. Você suprimiu algumas coisas. Né? Porque é isso, ele gostou. É que tem livros que parecem brinquedo, gente. É maravilhoso, é lindo, né? E ele gostou, só que quando eu entrei, gente, era groselha mesmo, assim, coisa sem pé, sem cabeça, sem sentido. Sim. Não lembro exatamente, que nem lembro, né? Mas eu sei que eu já mudei, eu comecei a ler lá, e aí eu vi que não ia para lugar nenhum, aí eu inventei, coloquei sempre põe um gafanhoto, né? Não sei porque. O seu gafanhoto. Não sei. Um gafanhoto pode ser uma formiga. Não sei. Mas enfim. Não sei porque... eu acho que é isso, né? Porque é bacana a gente ter essa percepção, por isso que a gente abriu esse canal de conversar, né? Porque assim, eu já peguei livro infantil que eu falei assim, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Jesus meu! E um livro assim que todo mundo fala, nossa senhora! Não, peraí, ok. Tá, e se eu tivesse com alguma criança, né? Vamos ler isso aqui? Vamos questionar isso aqui? Mas que história é essa? E vamos conversar sobre isso aqui? Porque a gente não precisa concordar com tudo também. Não precisa concordar. Verdade. Mas tem uma coisa, sabe, que eu acho o seguinte, tudo bem, você pode não concordar com alguma trajetória, vamos conversar sobre isso, 10, legal, vamos chegar a uma conclusão sobre isso, vamos conversar sobre isso. Agora, outra coisa é quando você vê mensagens subliminares ou elementos introduzidos na história, na narrativa, que distorcem, que trazem elementos que podem ser mais nocivos. Você vai ter que tomar cuidado com isso, você vai ter que escolher. E também livros escolares. Dá uma olhada também, porque ver criança, o que os seus filhos estão lendo. Eu penso assim, criança tem que ser criança. Sim. Tem que viver criança. Sim. Por isso que eu respeito muito essas faixas etárias. Nós estamos ampliando um pouquinho mais a faixa etária dos filmes que a gente assiste com o Thales. Já estamos em 10, 12. Legal. Já está começando, ele está com 8.
mas sempre com a gente junto, Sim. né? Sim. E eu primeiro vou lá na sinopse, tento entender, vejo quem tá, o que tá, porque eles precisam ser expostos às coisas nas idades e nos momentos certos, né? Tem momento certo para tudo. Acho que esse é um toque de atenção. Eu quero saber se você tem mais alguma coisinha para acrescentar. Só para terminar, que eu preciso terminar da competição, né, que você falou. Olha, eu corto. Não é que você cortou, é que eu esqueci de responder. Eu falei assim, ela me perguntou mais alguma coisa, o que foi? Não, a linda, fica aí bonitinho. Não, você não me cortou, é que eu tinha esquecido. E eu preciso falar sobre a sua questão de competição. Eli, toda vez que a gente está competindo, eu quero ser melhor, eu quero estar em primeiro, você está fazendo isso em relação a alguma coisa. Tem um padrão, tem um modelo que você quer corresponder. Então, se você corresponder a ele, você vai ser o bacana da história, você vai ser o primeiro, você vai ser o aplaudido, você vai ser amado, você vai ser o melhor que tudo. Primeiro, qual é o padrão que você está se referindo? Será que ele é bacana mesmo? Será que ele é bom mesmo? Ou é uma grande ilusão tudo isso? Isso realmente não vale grande coisa, né? E segundo, aquilo realmente acrescenta? Aquilo realmente você vai evoluir com aquilo? Às vezes que traz até um sofrimento desnecessário, né? Total, a competição, ela sempre te desloca do todo, da vida. Nós somos, cada um uma célula dentro de um corpo grande, né? Se você é o melhor, é o maior, é isto, é aquilo, você está deslocado. E aí? Você está evoluindo? Você está adoecendo. Você está adoecendo, você está deslocado. Eu sou melhor. E daí? Pra quê? Por Pra quê? Para quem? Pra quê? Por quê? Pra quem? E você? Sabe quem é? Você sabe quem você é? Você sabe qual é o sentido da sua vida? Você sabe o que é importante pra você? Né? Você sabe? Não. Então você é refém. Você é refém de alguma coisa que talvez você nem saiba o que é. Né? Atenção, né? Atenção. Pra gente não passar isso para as nossas crianças, né? O grande elemento... talvez em algum momento, eu trouxe essa reflexão por isso, que em algum momento talvez eu queria que não, meu filho também vai ter que ler muitos livros e tal, e não é bem isso, né? Pela experiência dela mesmo. E seguindo isso que você está dizendo, que é uma coisa importante, que o que é? Eu vou ler, mas eu preciso digerir, eu preciso compreender, eu preciso acrescentar isso. Pera, eu preciso de um tempo? E a criança... Como? Um atrás do outro, como assim? Não, eu não consigo nem assimilar. Então, pra que essa coisa, né, do grande, do monte, de isso, daquilo, vai levar ao quê? Menos é mais. Nada. Vai levar a uma superficialidade. A não ser que você tenha um método de leitura que te dê condições para se aprofundar. Sim. Mas aí já é uma outra história. Nós já estamos falando de outras coisas, uma outra história. Pessoas filósofos, pessoas que lidam aí com coisas que precisam disso, que desenvolvem o método de leitura. Eles têm os métodos, estamos falando, né? Mas nós aqui, não é isso. mortais, não é disso que nós estamos falando. Os deuses do Olimpo. Nós estamos falando de uma relação com os livros que ela precisa saudável, sadia pra gente, para as crianças, né? E orgânica. Assim como a nossa relação com o digital também, né? Também. A gente tem procurado aí de alguma maneira. Eu adorei, amei, tô gostando demais disso tudo que a gente vem conversando. Tá muito bom. Bom, né? Então, eu também tô gostando. É aquela coisa, né? Protocolo, gente. Compartilha com outras pessoas. Pega ali, vai, clica em compartilhar, manda lá para as tias do WhatsApp. Isso. Manda para outras mães, outros pais, outros professores, outras pessoas que você conhece que gostam de literatura. Para quem não gosta, também. Deixa o seu like, ou como diz o outro que eu gosto de assistir lá, o senhor lá, deixa só o seu dislike, né? Mas assim, faça bem ou faça mal, falem de mim, né? Para bem ou para mal. Compartilha, se inscreve. Reflitam sobre o que nós falamos. Se inscreve no canal da Lala Voloshin, né? Se inscreve no canal da República Federativa da Tulip. Esteja com a gente, deixa comentários, deixem sugestões de assuntos ou livros, sabe? Porque nós estamos aqui abertas. Nós transferimos os nossos bate-papos. Estamos compartilhando os nossos bate-papos. Estamos compartilhando os nossos bate-papos. Então, se você tiver sugestões, né, de assuntos, de livros, né, coisas relacionadas, pode deixar aí, tá bom?
E é isso, por hoje terminamos aqui, mas voltamos na próxima semana com um pouquinho mais de conteúdo para vocês aqui da nossa Tulipa É Literária. isso aí. Eu, a Lavolution. Ele, Luizaga E e a Macacacaca. Gratidão.